Iniciando mais uma análise para comigo do vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo GE. Análise, bem-vindo de volta. Fla intenso de Felipe Luiz tá a escalas na Libertadores. Time é dominante e o nível alto de concentração faz a diferença. É isso aí, Flamengo praticamente já classificou, só não classifica se não ganhar o último jogo. E eu creio que o Flamengo consiga ganhar do Lanterna Táchira. Então, ontem o time do Flamengo jogou muito bem. O Felipe Luiz colocou o Gerson como primeiro volante, como necessitava, com De La Cruz, e o Flamengo ganhou mais movimentação com Luiz Araújo e o Michael com Bruno Henrique. Bruno Henrique tem um papel muito determinante, é bom falar, que ele pressiona os zagueiros e o volante, então é um cara que corre ali na frente o tempo todo, pressionando o time adversário. Isso faz com que a Arrascaeta descanse um pouco, não precisa correr tanto, aquele meia tão participativo, mas na marcação, mais participativo no jogo. E o Bruno Henrique faz essa função de ir atrás do zagueiro, então é muito determinante essa função que o Bruno Henrique exerce no Flamengo. Gerson com o primeiro volante, Gerson com o primeiro volante, distribui bem mais melhor o jogo, mas aquilo ali, volto a ressaltar, que é uma opção de jogo do Felipe Luiz. O Flamengo tá perdendo, puxa o Gerson como primeiro volante, solta o De La Cruz e tenta virar o jogo. Mas jogar vários jogos, vai ter um momento que o Flamengo não vai conseguir manter o alto nível. Então ali foi uma ocasião de jogo, e como o Flamengo jogar com 3 zagueiros também é uma ocasião de jogo que eu vejo que o Flamengo pode ter essas mudanças táticas, dependendo do jogo, precisando vencer, puxa o Gerson como volante, precisando segurar para cá, segura o Alexandre, põe um ala ali pelo lado esquerdo e joga no 3-5-2. Então o Flamengo começa a ter, nessa experiência, nessa dificuldade de não ter alguns jogadores, opções táticas que não agora, mas na frente vai fazer toda a diferença. Se a ideia, quem é a raiz na cabeça de Felipe Luiz, então ele começa ali brincar com o time em campo, mexer nas peças e pode colher bons frutos. Então foi essencial essa vitória. O Flamengo, como eu falei, praticamente classificou, só precisa vencer o jogo em casa, pode ser agora por 1-0, porque o Córdoba está com saldo de 3 gols e a LTU está com saldo de 1 gol. Então se o LTU ganhar de 2-0 do Central Córdoba, vai para 3 saldos de gol. O Flamengo hoje tem 2, vai para 3 também, mas praticamente o Flamengo consegue a classificação. Por saldo de gol, acho muito difícil o Flamengo ficar de fora da próxima fase. Então agora vencer o jogo, e acho que falo mata-mata. O Flamengo tem que matar o time do Tats nesse último jogo para dar continuidade ao Flamengo. Agora o Flamengo tem um próximo jogo, um jogo complicado pelo Campeonato Brasileiro. Pega o rival Botafogo, um jogo também intenso, de muita luta, de muita força física também. Jogo vai ser muito forte fisicamente. Então vai ser outro jogo complicado que vai cansar o time para o próximo jogo contra o Botafogo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Deixa eu ver que tem alguma coisa para ressaltar desse jogo ainda. Acho que só isso que o Flamengo tem a falar. Luiz Araújo afasta estigma de jogador de segundo tempo. Destaque quando o LDU, atacante, aproveita a chance como titular. A única ressalta que eu tenho do Luiz Araújo é que ele tem que ser mais técnico. Ele quer arriscar o chute com o corpo desequilibrado, às vezes não está num movimento ideal para dar o chute. Acho que tem que ter mais visão de jogo, mais abertura, mas isso aí vem com a experiência. Também é um jogador novo, não precisa cobrar, mas ele é determinante na marcação e na subida do ataque. Vem fazendo bons jogos
também. Falando de falar outra coisa do jogo também, eu gosto muito do Matheus Gonçalves. Ficou muito legal o lado direito, quando tem Matheus Gonçalves, Wesley e o Alisson. O time ficou bem, tocava a bola bem mais rápido com os meninos, que um confia no outro. Então achei interessante também quando o Luiz Araújo foi substituído, entrou o Matheus Gonçalves, desenvolveu um jogo bem veloz pelo lado direito do Flamengo. Normalmente o Flamengo concentra o jogo pelo lado esquerdo, mas com a entrada do Alisson e do Matheus Gonçalves com o Wesley, o jogo virou para o lado direito com mais intensidade na reta final do jogo. E o Alisson pega pela inexperiência. Também teve uma bola lá que ele poderia ir para dentro, tentar do gol, tentou rolar para o Pedro, mas rolou errado. Isso aí faz parte do crescimento do atleta. Mas vou falar do Luiz Araújo. Ele faz muito bem, tem muito bem a aplicação tática, não deixa o Flamengo exposto defensivamente e liga muito bem o ataque. Mas eu gosto de ver ele mais pro lado esquerdo. Também acho que faltou no segundo tempo Felipe Luiz arriscar inverter o lado de Michael e Luiz Araújo, colocar o Luiz Araújo pelo lado esquerdo e o Michael pelo lado direito, ampliar o campo do jogo para ter essa geada de bola e ter tipo dois alas pelas pontas, que é o Luiz Araújo e o Michael, para cruzar essa bola, principalmente agora que ele está entrando com o Pedro no segundo tempo. Acho que essa bola, jogadores invertidos, pode ter mais cruzamento, explorando a bola aérea, principalmente do Pedro, mas o Henrique também cabeceia muito bem. Falta ele fazer essa alternância também de jogo, inverter os pontas. Mas o Flamengo fez uma grande partida. O LDU quase não pressionou o Flamengo conseguiu marcar pressão, não deixou ele sair. E o Flamengo cada vez mais melhor. Felipe Luiz explica a situação de Pedro, não está no nível dos companheiros. O treinador disse que o Flamengo não deixou o LDU jogar. Duas questões aí. Pedro, eu acho, também concordo com ele. O Henrique está sendo fundamental, que consegue pressionar a saída de bola do time adversário. Pedro, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, para mim ficou muito visível isso. Ele marcava o volante e o Gerson, que tinha que marcar o lateral, tinha que ir no outro zagueiro do lado esquerdo, e cansava demais o ponto. Então, já com o Bruno Henrique, ele já consegue marcar tanto o volante como o zagueiro e ainda pressionar o goleiro numa bola recuada. Então, tá certíssimo a visão do Felipe Luiz. E o Flamengo não deixou o LDU jogar, acabei de falar agora, mas falta ressaltar. Realmente o Flamengo não conseguiu neutralizar, não jogando com um volante de marcação, como é o Eric Pucá ou o Everton Araújo. O Flamengo com os homens mais ofensivos conseguiu botar pressão na bola, não deixando fazer o que o LDU gosta de fazer, inversão de jogo. Teve um lance ou outro que eles conseguiu fazer esse contra-ataque, mas foi muito pouco em relação ao que o Flamengo fez em campo. Vamos ver mais uma notícia aqui do Flamengo. O técnico da LDU reconhece: não conseguimos jogar desde o início. Então falta ressaltar que o Flamengo pressionou bem a LDU e não deixou jogar. Pegando consequência, Gerson revela a mensagem do Bahia e vê sacrifício como volante render frutos. Sem um cabeça de área contra a LDU, Corinthians se destaca no meio campo com De La Cruz e potencializa número de gols do time. Expulsão no jogo retira retrasado incomoda. Não sou jogador maldoso. Vamos lá.
analisar algumas questões do Gerson. Como volante, na seleção brasileira, a seleção brasileira também joga assim com Bruno Guimarães e Gerson. O Felipe Luiz falou que tinha testado ele só no Carioca, mas ele tinha jogado na seleção brasileira assim, joga como volante. Eu não vejo esse sacrifício, eu acho que ele se encontra melhor ali como volante. Ele é um jogador que, quem viu o Pirlo jogar, aquele jogador que pega a bola, sabe o que faz com a bola, joga a cabeça em pé. Teve um lance lá que ele, na sua força física, saiu de todo mundo e ligou o contra-ataque do Flamengo. E sobre a expulsão do jogo passado também, eu acho que faltou critério pro árbitro. Eu acho que quem estava maldoso foi o juiz, que marcou, deu cartão amarelo, o juiz marcou certo. O VAR que não chamou o juiz, que chamou o juiz pro gesto, não chamou o juiz pro outro lance. E o que mais deu para falar no jogo foi essa dupla De La Cruz e Gerson. Algo assim que para mim é uma opção de jogo. O Felipe Luiz pode agora brincar um pouquinho com as peças, como falei, jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 volantes, ser um volante de marcação, 2 volantes que saem para o jogo. E só falta agora o Felipe Luiz a tentar e colocar Luiz Araújo pela esquerda e colocar Michael pela direita, inverter os pontas para criar outro estilo de jogo, um Flamengo mais posicional, assim pode falar. 2 pontas abertas, com 2 volantes, 2 laterais que passa os pontas, Arrascaeta fazendo a transição com De La Cruz e Gerson aproximando mais, fazendo ultrapassagem. Então o Flamengo tá para você jogar de várias formas, isso aí engrandece demais o Flamengo em cada jogo. Então vamos ver como vai ser o Flamengo contra o Botafogo, o que ele pensa. Outro jogo difícil. Botafogo também tem um jogo parecido com a LDU de transição rápida. Então o Flamengo tem que ver como vai neutralizar o Botafogo. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã vai com uma nova, se Deus quiser.